Veja bem, hoje eu vou te ensinar finalmente como descomplicar os pronomes possessivos. Tudo aquilo que você aprendeu sobre pronomes possessivos antes, você vai aprender diferente aqui. Você vai aprender finalmente como você não tem que decorar 200 mil tabelas de pronome possessivo. E como? Com uma dica muito, muito simples. Bem, fica atento. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que aprender em relação aos pronomes possessivos são quais pronomes possessivos são referentes a quais pessoas. Isso aqui você tem que decorar. Não tem jeito de fugir disso, ok? Então vamos lá. O pronome possessivo de ich é mine. De du é dein. Ich, du a gente decora rapidinho, né? Eu, meu, ich, mein, du, dein, é facinho, tá? Então, não sei por que todas as pessoas decoram bem rápido os possessivos de ich e de du, mein e dein. Beleza. Então, esse aqui já tá decorado. Vamos para os próximos. Ele ou ela ou es, né? Porque a gente sabe que em alemão eu tenho er, sie, es como terceira pessoa. Não tem só como português ele ou ela, mas eu tenho er, sie, es. A minha terceira pessoa é composta, então, por três. Masculino, feminino e neutro. Muito bem. Normalmente nas nossas tabelas, quando a gente vai conjugar verbo, quando a gente vai fazer qualquer coisa, o es e es vem junto. Aqui na tabela de possessivo não vai vir muita atenção. O possessivo de er e de es é sein. E o possessivo de sie é ia. Ok? Então, o possessivo de er e de es é sein. E o possessivo de sie é ia. Ou seja, todas as palavras que forem masculinas vão ter como possessivo sein. As palavras que forem neutras vão ter como possessivo sein. As palavras que forem femininas vão ter como possessivo ia. Então, por exemplo, der Junge. Der Junge é o menino. Ele é masculino, então sein vai ser dele. Es é neutro, então vamos pensar uma palavra neutra. Das Mädchen. Das Mädchen é uma palavra neutra, então o possessivo de das Mädchen também vai ser sein. E uma palavra feminina, por exemplo, die Frau, o possessivo de die Frau, ou seja, dela vai ser ia, ok? Então, es e es não tem o mesmo possessivo. Er e es é sein, sie é ia. Muito bem. Possessivo de via é unser, unser. Eu acredito que o via, que é o nós, e o ia, que é o você, são os possessivos mais difíceis de decorar. Porque eles têm, sei lá, menos ligação, a gente vê eles menos, a gente tem menos ligação, eles ligam menos neurônios na nossa cabeça, digamos assim. Por isso, atenção, tente prestar bastante atenção nesse via e nesse ia para decorar. O possessivo de via é unser e o possessivo de ia é oia, tá? Então, unser é nosso, oia é seu, né? De vocês, de vocês. O possessivo de sie formal é ia com letra maiúscula. Então, o sie formal tem letra maiúscula, o possessivo dele também tem letra maiúscula. E o possessivo de sie, eles ou elas, ou seja, terceira pessoa do plural, é ia mesmo com letra minúscula de novo. Então, só para a gente fazer um resumo aqui, você percebe o seguinte, que o ich e o du, você já decorou, ich, mein, du, dein, tá? Que todos os is, seja ele, ela, seja ele, eles ou elas, ou ele formal, todos os is são ia. Então você já tem que decorar pensando nisso. Sie é ir, não importa qual que é o significado desses is, se é ela, se é eles ou ela, se é você ou vocês, formal, tá? A única coisa que eu tenho que perceber é que o possessivo do formal vai estar com letra maiúscula. E aí, e es é sein, que é igualzinho, né, o verbo sein, que é o ser ou estar, né? Só pra gente decorar, pra fazer uma ligação aqui na nossa cabeça e decorar. Então, er e o es vai ser sein, tá? E sobra o via e o ia, como eu disse, esse você tem que realmente se concentrar um pouquinho mais, porque não tem nenhuma tática aí de memória pra gente lembrar. Via é unser e ia é oia. Aqui o que acontece nos cursos de que acontece nos cursos de alemão normais, né? Aí ele faz assim, sou professora, sou professora. Esses aqui são os possessivos para as palavras masculinas e neutras. Nas femininas você vai colocar um E, nas plurais você vai colocar um E. Isso é o nominativo. Então você aprende 4 listas só para o nominativo. Depois você aprende 4 listas para o acusativo, 4 listas para o dativo, 4 listas para o genitivo. É isso que eu vou evitar, que agora eu vou te ensinar uma tática maravilhosa para aprender os verbos, os pronomes possessivos, para você finalmente aprender os pronomes possessivos e parar de ver aquelas milhões de tabelas e tentar decorar milhões de tabelas que não tem jeito de decorar. Você vai decorar só
Só essa questão aí do ich, mein, du, dein, er, sein, só isso que você tem que decorar. Então, qual que é a tática? Vamos lá. Pensa em português, tá? Vamos começar em português. Quando eu falo assim, minha mãe e meu pai. Quando eu falo minha mãe e meu pai, eu sei que essa mãe e esse pai são do eu, né? Minha e meu tem a ver com o eu, na verdade, é o possessivo de eu. Mas quando eu olho para minha e para meu, o que me diz que esse possessivo é do eu? Atenção, e talvez você nunca tenha pensado nisso. É o M. É o M. Porque o inha do final tem a ver com o substantivo posterior. Minha, o M tem a ver com eu e o inha tem a ver com mãe, que é feminino. Porque se fosse meu pai, o M se mantém lá, fazendo referência ao eu. Mas o EU do final é que indica que a palavra, o substantivo posterior é masculino. Então, minha mãe, meu pai. O M é o fator em comum e esse inha e esse eu tem a ver com o substantivo que vem junto com esse pronome possessivo, não é isso? Mesma coisa eu faço com seu e sua, né? Seu, com esse eu indica o quê? Que é uma palavra masculina que vem depois. E sua, esse ua indica que é uma palavra feminina que vem depois. E esse s é o que nos indica quem possui. Alemão é a mesma coisa. Então, se você percebe, isso fica muito mais simples. Essa listinha que eu te passei aí em cima, ich, mein, du, dein, er, es, sein, etc. Essa listinha aí que eu te passei, esta lista é como se fosse o M do meu e do minha. É aquilo que não vai variar, aquilo que vai estar sempre igual. E aí, o que você tem que pensar é o que você vai colocar depois desse mine, desse dine, o que eu vou colocar depois? E isso vai ter a ver com o substantivo que vem depois, ok? Então, repetindo para ficar bem claro. Esta é a lista que eu acabei de te passar. Ich, mein, du, dein, er, es, sein, sie, ihr, etc. É o M do minha e do meu. É aquilo que indica quem possui. Entretanto, eu vou ter que colocar um finalzinho que indica o que é possuído. Se aquele objeto que é possuído é masculino, feminino, neutro, e em qual caso que ele está. E aí é uma coisa nova do alemão. Em português eu basicamente tenho que colocar se a palavra é masculina ou feminina. Minha mãe é feminina, inha. Meu pai é masculino, eu. Em alemão não basta colocar se é feminino ou masculino. Primeiro porque tem 3 gêneros, feminino, masculino e neutro. E segundo, porque tem 4 casos, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Né? Se você ainda não está acostumado com os casos, você precisa saber os casos para aprender pronomes possessivos, tá? Você precisa saber os casos para aprender os pronomes possessivos. Você precisa saber os gêneros, os artigos em todos os casos para aprender os pronomes possessivos. Por quê? Porque os pronomes possessivos, como eu falei, o finalzinho deles vai ter a ver com o caso e o gênero da palavra. E qual que é a regra de ouro? Ó, essa regra você tem que ler, ouvir, até cansar, porque essa regra de ouro vai mudar a sua vida em relação aos pronomes possessivos. O final, atenção, o final do pronome possessivo é o mesmo final do artigo indefinido em cada caso. Parece complicado, mas não é. O final do pronome possessivo, ou seja, aquilo que eu vou colocar depois de mein, dein, sein, etc., vai ser o mesmo final que eu tenho no meu artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos, gente? Masculino. Desculpa, nominativo. Eu tenho ein, eine, ein e keine. Eu não tenho artigo indefinido no plural, mas eu vou usar o artigo negativo, tá? Então, ein, ein e keine. No acusativo, einen, eine e keine, tá? Então, nem sei se eu falei direito. Vamos dizer, acusativo masculino, einen, feminino, eine, neutro, ein e plural, keine, tá? Então, só o nominativo e o acusativo aí para dar um gostinho. Tá, o que eu quero dizer com isso? Que se você tem que saber os artigos indefinidos. Ah, mas para saber os artigos possessivos eu tenho que saber os artigos definidos, indefinidos e definidos? Tem. Sabe por quê? Porque se você não souber os artigos em alemão em todos os casos, você não vai sair do lugar. Então, se você até agora não aprendeu os artigos no alemão em todos os casos, pode sentar aí na sua mesa e começar a estudar até decorar os artigos indefinidos e definidos em todos os casos. Isso é conhecimento básico para aprender alemão, porque sabendo os artigos definidos e indefinidos, você vai conseguir declinar
tudo quanto é coisa que você precisa declinar, mas você precisa desse conhecimento básico. E tá aí o pronome possessivo para te indicar isso. Fala, Lud, você falou que era fácil, que era só, que tinha uma regra de ouro que era fácil. É fácil, porque o conhecimento sobre artigos definidos e indefinidos é básico. Se você não sabe disso, você não vai sair do lugar. Logo, eu estou partindo do pressuposto que você já sentou e aprendeu os artigos, e aí, então, você pode aprender os artigos possessivos, os pronomes possessivos, assim, num piscar de olhos. Basta decorar ich, mein, du, dein, etc. Isso que eu chamei de M, né? Que é o início, é quem possui, porque daí fica fácil. Vamos fazer um teste aqui com algumas frases, tá? O pai dela está triste. Ihr Vater ist traurig. Ihr Vater ist traurig. Bom, o pai dela está triste. Pai é masculino, né? Então a minha pergunta é: e dela, ela, né? A menina, ela, o possessivo é ia. Então, beleza, eu já tenho meu ia lá. O pai dela, ia fata. Aí eu tenho que pensar o que eu vou colocar no final desse ia, né? E como é que eu faço isso? Eu analiso fata. Fata é masculino e é nominativo aqui, tá? Porque é o sujeito. Se fata é masculino e é o nominativo, tá? Então eu tenho que pensar no artigo nominativo indefinido. O artigo nominativo indefinido é ein. Ein. Atenção, ele não tem nada depois dele. Ele é desinência zero, ele não tem nada depois dele. Ok, então eu não vou acrescentar nada no meu ia. Então a frase vai ficar: Ihr Vater ist traurig. Agora vamos pensar num caso acusativo, num caso de objeto direto, tá? Por exemplo, eu não vi o pai dela. Eu não vi o pai dela ontem. Ich habe gestern ihren Vater gesehen. Eu vi o pai dela ontem. Ich habe gestern ihren Vater gesehen. Então eu vi o pai dela ontem. O pai continua sendo nominativo, continua sendo masculino, mas aqui ele vai ser acusativo, porque ele é objeto direto. Então eu tenho que pensar qual artigo masculino acusativo. O artigo masculino acusativo é einen, com en no final. Então eu vou colocar o en também no meu artigo possessivo. Ich habe gestern ihren Vater gesehen. Meu ia vai ganhar en, tá? Terceiro exemplo. Ich helfe gerne ihrer Mutter. Eu ajudo com prazer a mãe dela, tá? Ajudar é um verbo que pede sempre dativo, obrigatório. Você tem que saber isso, não tem jeito, né? A questão das regências, tem que saber qual o verbo, qual caso que ele pede. O helfen, que é ajudar, pede sempre dativo, tá? Pede sempre dativo. Mutter é uma palavra feminina. Só que aqui ela tá no dativo, porque quando eu ajudo a alguém alemão. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pensar qual que é o artigo indefinido feminino no dativo. E ele é einer, com ER no final. Então, eu vou colocar ER no meu artigo possessivo, vai ficar ihrer, tá? Mais um exemplo. Ich habe eure Familie schon angerufen. Eu já liguei para a família deles, né? Eure, família deles. Família feminino, aqui tá no acusativo, né? Artigo acusativo feminino é eine, com E no final. Então, o oia vai virar oire, com E no final. O oia é uma exceção, tá? Por que ele é uma exceção? Única exceção de todas essas aí de cima. Porque quando ele tá sem marca nenhuma no final, ele é oiar. E-U-E-R, oiar. Mas quando ele passa a ter uma marca, esse E antes do R some e vira oire. É quase como se o R e o E trocassem de posição, tá? Então, de oia virou oire. É a única exceção em que essa palavrinha aí, que na nossa tabelinha, muda de forma. E, nesse caso, perdeu o E antes do R, ou o E antes do R foi para depois do R, digamos assim, tá? Mais um exemplo. Das Mädchen ist reich, es bekommt viel Geld von seinem Vater. A menina é rica, ela recebe muito dinheiro do seu pai. Das Mädchen é neutro, então o possessivo vai ser sein, tá? Por mais que seja menina, é neutro, então o possessivo vai ser sein. O possessivo de es é sein. Vater é masculino. Beleza. Von vai pedir sempre dativo, né? Então, Vater. Qual que é o artigo dativo masculino? É einem. Então, vou ter que colocar esse em no final do sein, von seinem Vater. Ok? Mais um exemplo, o último deles. Wir haben noch nicht unsere
Tickets benutzt. Nós ainda não usamos os nossos Tickets, né? Nós ainda não usamos os nossos Tickets. Wir haben noch nicht unsere Tickets benutzt. Se é nosso, né? O possessivo vai ser unser, ok? Tickets aqui é feminino, é plural, desculpa, é plural e acusativo. Eu sei que não tem artigo indefinido no plural, então eu posso usar o artigo negativo como base e o artigo é keine, né? Então ele tem no final, vou colocar no meu artigo possessivo, unsere. Wir haben noch nicht unsere Tickets benutzt. Bom, gente, esses são os possessivos, tá? Claro, você não tem que entender todos os casos. Se você ainda está no caso nominativo ou no caso acusativo, só apenas possessivo, só no nominativo e no acusativo. Não fique tenso em relação ao dativo ou acusativo. Lembre-se sempre de usar as nossas aulas de uma maneira inteligente e usar aquilo que você já consegue aprender e não ficar desesperado por aquilo que já está um pouquinho, um nível acima daquilo que você já sabe, ok? Euch einen schönen Tag noch. Tschüss!